Voltamos aí com os icebergs e vamos aí para a parte 3 do iceberg de Dragon Ball. Eu ia fazer todo esse iceberg em um vídeo só, mas eu vi que ia ficar muito longo e eu particularmente não gosto de vídeos de iceberg muito longos, eu acho meio chato. Então eu dividi em parte 3 e depois tem a parte 4 e se for muito grande, parte 5, sei lá. Mas enfim, vamos lá. Team 4 Star. Esse aqui é um canal que fazia uma paródia redublada de Dragon Ball chamado Dragon Ball Z Abridged. E o primeiro episódio, inclusive, tem mais de 20 milhões de views. E eu não sei se são todos, mas os que eu assisti estavam legendados em português do Brasil e também alguns só em português de Portugal, mas dá para assistir tranquilamente. Ocean Dub. Uma empresa chamada Ocean Productions decidiu fazer uma nova dublagem para Dragon Ball. O problema é que várias coisas foram adicionadas, como alguns efeitos sonoros, tinha muitas mudanças na voz do Goku, e o mais estranho, o terceiro filme, o Árvore do Poder, aquele que aparece o Tarlis, que é aquele cara idêntico ao Goku, foi adaptado e introduzido no meio da saga Namekusei como uma série de 3 episódios, que não faz sentido nenhum. His Power is Maximum. Isso aqui é uma fanart do Broly enviada para um jornal que tinha essa frase aí. A imagem tá aparecendo aí e é de uma qualidade impressionante. Óbvio, isso aqui não é nada demais, é só uma bobagemzinha que tinha nesse tal iceberg. Eu não sei se talvez essa imagem tenha sido feita pelo próprio dono do iceberg, né? Vai saber. Budokai 2 Fusões. No jogo Dragon Ball Budokai 2, existem várias fusões que nunca aconteceram na série original, como Goku e Mr. Satan, o Super Buu absorvendo Freeza, o Tenshinhan, o Yantia, e a mais clássica, que é a fusão do Yantia com o Tenshinhan. Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é que se na hora de apertar os comandos para fazer a fusão, você errar, a fusão também falha, e você fica naquela forma obesa ou naquela forma esquelética do personagem. O plano para erradicar os Saiyajins. Esse aqui é um OVA de Dragon Ball lançado também em 2010 que acompanhava o jogo Dragon Ball Raging Blast 2, mas a versão original dele é de 1993. A história desse OVA é de um Dr. Tsufurudin que cria uma máquina para se vingar dos Saiyajins que aniquilaram toda a raça dele. Mas depois a gente descobre que na verdade a máquina sempre comanda tudo e blá 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 blá. Lembra bastante a história do Baby, né? Coincidência? Eu acho que não. Capitão Ginyu. Todo mundo sabe que o Capitão Ginyu tem a habilidade de trocar de corpo com qualquer pessoa, né? O que levanta uma dúvida. Será que aquele corpo apresentado na série era dele mesmo? Vemos em Dragon Ball Z que ele não se importa nem um pouco em machucar o próprio corpo e tenta fazer a troca sempre quando é ferido, visto que depois de ser ferido com o corpo do Goku, ele tentou roubar o corpo do Vegeta. Quando ele usar a técnica dele em Goku, Jesse ou Jace, sei lá como é que você gosta de chamar, não se mostra muito surpreso com ela, o que pode indicar que ele já viu o Ginyu usando essa técnica alguma vez. E até mesmo quando ele se machuca, Jace não parece surpreso, porque talvez esse seja um movimento comum de Ginyu, machucar o corpo atual para poder tomar outro corpo para si. Enfim, são só teorias, nunca saberemos. Os nomes dos androides 17 e 18. Essa aqui é bem famosa, né? Mas para quem não sabe, o nome do Android 18 é Lazuli e o nome do Android 17 é Lápis, uma obra referência à pedra Lápis Lazuli. É aquela pedra que você minerava no Minecraft e não sabia para que servia. Julho de 2019. Esse aqui era uma suposta data em que Dragon Ball Super retornaria, mas como a gente já percebeu, não se concretizou muito. Caulifla e o formigamento. Esse aqui é um ponto polêmico, vamos lá. É bem comum alguns fãs falarem que a Caulifla estragou todo o conceito do Super Saiyajin com aquela coisa de formigamento nas costas e etc. Mas perceba que isso não estraga a experiência por si só, porque dos novos Saiyajins, ela foi a única a usar esse método. Todos os outros dois, o Kaba e a Kale, alcançaram suas formas por meio de gatilhos emocionais, exatamente como o Goku na saga Freeza. Kaba no Torneio do Poder se transformou em Super Saiyajin 2 quando a Mona dizia que acabaria com ele, depois ia acabar com os amigos dele e depois ia acabar com o Vegeta. Então, pela raiva, ele desperta sua transformação. Kale até tenta usar esse método de concentrar energia nas costas e tal, mas ela falha. E ela só consegue virar o modo Berserk pela primeira vez por conta de um gatilho emocional, por se sentir fraca. E no Torneio do Poder é a mesma coisa. Ela se transforma em Berserker por se sentir fraca depois de ser meio que ignorada pelo Goku e pela Caulifla. Então, como é que a pessoa pode dizer que o conceito foi estragado se a única pessoa que se utiliza dele é a Caulifla, que pode muito bem ser uma espécie de Saiyajin prodígio,
diferente dos outros dois. Afinal, ela se transforma sem dificuldade nenhuma desde sempre, assim como o Goku na saga Buu, naquela hora lá em que ele mostra as transformações para o Majin Buu. E o Goten e o Trunks, que também se transformam sem nenhuma dificuldade, e nunca foi uma coisa que as pessoas falaram que estragou a série. Além disso, toda aquela sensação de formigamento pode muito bem ser explicada como aqueles Saiyajins não sabendo o que é Ki, e descrevendo da melhor maneira que eles conseguem. Os Guerreiros Z sabem e ativamente manipulam o Ki, e sabem muito bem como é que ele funciona. A gente não sabe muito sobre os novos Saiyajins, mas talvez eles apenas usem o Ki e não o conheçam profundamente. O gato do Toriyama. Bills, que é um gato, eu já entendi que ele não é a porra de um coelho, cara. Pelo amor de Deus. Foi baseado no gato favorito do Akira Toriyama, que se chama Debo. Comercial da Ford. A Ford lançou um comercial de Dragon Ball para divulgar o novo Ford Focus. Eu acho essa versão meio estranha, porque nada faz muito sentido. Mas será que deveria? Não sei, mas eu acho que ficaria muito mais interessante contextualizado se o comercial fosse alguma coisa envolvendo o Goku e o Piccolo tentando tirar a carteira de motorista. Porque existem episódios em que isso acontece. Então eu acho que se inserissem ali naquele meio ia ficar um pouco mais interessante, mas whatever, o comercial tá aí e whatever. Episódios perdidos. Quando o GT foi ao ar originalmente na América do Norte, toda a primeira saga do anime foi cortada. Aquela saga em que ele vira criança e depois tem que sair pelo universo e catar nas esferas. No lugar dela, houve só um episódio de resumo. Os episódios perdidos que são vendidos por aí, na verdade são só o que deveria já estar em Dragon Ball GT, ou seja, os primeiros 15 episódios. O jogo nunca lançado. Demonstrado em março de 97, um jogo sem nome divulgado seria desenvolvido para PlayStation e Sega Saturno, próximo ao lançamento de Dragon Ball Final Bolt. A demo apresentava um homem no palco usando a tecnologia de detecção de movimentos para lutar contra inimigos. Só que a versão do jogo nunca foi lançada e também não sabemos muita coisa sobre. Mas nós temos um outro caso de jogo cancelado. Dragon Ball Cell no Koje... Como é que é? Dragon Ball Cell to Gokeki... Como é? Pera. Dragon Ball Cell to Kogeki Da. Puta que pariu. Seria o primeiro videogame Dragon Ball pro 3DO. O conceito era simples. Você seria chamado para lutar contra o Cell usando um tipo de dispositivo de detecção de movimento que ficaria acoplado em uma luva de boxe. O jogo ele nunca foi lançado, provavelmente por causa do fracasso do 3DO no Japão, né? Bruce Falconer e Yamamoto. Bruce Falconer produziu algumas músicas para Dragon Ball, mas ele foi acusado de receber todo o crédito pelas músicas e de nem citar o nome de outras pessoas envolvidas. Na descrição eu vou deixar um vídeo de um dos compositores falando sobre isso. Sobre Kenji Yamamoto, a ligação de Yamamoto com a indústria musical japonesa começou quando ele foi contratado pela Toei para fazer os arranjos musicais de Dragon Ball em 1987. Seu primeiro projeto foi With a Blazing Heart, Defeat the Red Ribbon Army, a canção inserida no episódio 65 do anime. Seu papel nesse anime se expandiu ainda mais quando o Dragon Ball evoluiu para Dragon Ball Z em 1989. Pelos próximos 4 anos, Yamamoto trabalhou como arranjador em muitas das músicas do anime, incluindo os temas de abertura e encerramento, todos os temas finais dos filmes de Dragon Ball até o filme 9 e os encerramentos dos especiais de Bardock e Trunks. No mesmo ano em que Dragon Ball Z estreou, ele compôs sua primeira música, Battle Colored Warriors, a música inserida no episódio 20. Muitos de seus arranjos contavam com o multitalentoso Hinorubo Kageyama nos vocais principais. Os dois fizeram amizade em 1989 e são amigos até hoje. Então, em 1991, Yamamoto compôs o que geralmente é considerado como sua obra-prima, Battle Point Unlimited. A música aparece originalmente no volume 6 da Hit Song Collection e se tornou mais conhecida quando foi tocada 2 vezes com a música de inserção do episódio 120, quando o Trunks do futuro lutou contra o Freeza revivido. Em 1999, Yamamoto adicionou música de videogames ao seu currículo, quando Dragon Ball Z Super Butoden, sua primeira composição para um jogo de Dragon Ball Z, foi lançado para o Super Nintendo. Existia na época outro Kenji Yamamoto que também trabalhava com música para videogame, mas ele não tem nada a ver com Dragon Ball e até o nome dele é escrito de maneira diferente. Em 2002, Dragon Ball Z Budokai foi lançado no PlayStation 2 nos Estados Unidos. Foi quando a música de Yamamoto começou a ter um pouco mais de exposição fora do Japão. Também se tornou uma espécie de passatempo em alguns fóruns, apontar que havia uma coisa que muitas de suas composições tinham em comum.
todas elas soavam suspeitamente semelhantes a muitas músicas de rock and roll ocidental. Por exemplo, Challenger de Dragon Ball Z Budokai soa bem parecido com Haunting High and Low, da banda finlandesa Stratovarius. E Battle Point Limited, do Dragon Ball Z, sua grande música, soava bem parecido com 3 músicas diferentes de uma banda alemã. Em 2009, Yamamoto foi anunciado como compositor de Dragon Ball Kai, e em 2010, o anime dublado em inglês estreou com suas músicas. Infelizmente, esse foi o começo do fim para Yamamoto. O plágio em suas músicas estavam cada vez mais óbvias, e logo de cara algumas de suas faixas foram descobertas como cópias de trilhas sonoras de filmes de Hollywood, inclusive de Avatar. Em 2011, as consequências começaram. Em 7 de março, a Nippon Columbia anunciou que o volume 4 da trilha sonora de Dragon Ball Kai havia sido cancelado indefinidamente. Era para ter sido um volume com 76 faixas, incluindo 6 músicas inéditas. As músicas dele nos episódios de Dragon Ball também foram substituídas rapidamente nos episódios posteriores, e além disso, eles tiveram que substituir as músicas também nos jogos de Dragon Ball Z para os videogames. Depois que Yamamoto foi demitido, a Toei contratou o saxofonista Nohirito Sumitono para substituí-lo. Ele compôs músicas para Dragon Ball Kai, os 2 novos filmes de Dragon Ball Z, que são Batalha dos Deuses e Reencarnação de Frieza, e também compõe a música de Dragon Ball Super. Desde então, a Toei tentou o máximo para se certificar de que algo assim nunca mais fosse acontecer novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu muito trabalho para fazer. Apoiem com like para poder soltar a parte 4. Eu sei que o vídeo de Assassin's Creed já passou de 100 likes, então eu tenho uma dívida com vocês, mas relaxem, um dia eu posto a porra da parte 2 e posto o iceberg de Dark Souls. Eu tinha até feito um iceberg de Dark Souls, o roteiro estava pronto, mas eu não curti tanto assim. Eu também estava fazendo um de The Witcher, mas que eu também não estava curtindo muito. Depois eu vou tentar dar uma revisada no roteiro e adicionar umas coisas a mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e tchau. Ah, não me esquece de seguir no Twitter, tá? Segue no Twitter, dá like no vídeo, se inscreve, blá blá blá. Tchau.